Tudo acontece mesmo, porque há expectativa, inclusive, de que a PF e a PGR se posicionem em relação à proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro. E é com esse assunto que a gente começa a edição do 360 de hoje. Conversei com pessoas bem próximas a Daniel Vorcaro, o ex-dono do Banco Master. E essas pessoas defendem que a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, os investigadores, antes de repente, rejeitarem a proposta de delação premiada, colham depoimentos do ex-dono do Banco Master. Eles avaliam o seguinte, que diante das inquisições em depoimentos, Vorcaro poderia acabar se recordando de fatos. Pessoas próximas a ele alegam que ele está há 3 meses preso, sem acesso à agenda, a documentos, a celular, e que há desafios em fazer lá, preso, sozinho, a delação com base só em sua própria memória. Ou seja, muitos fatos podem acabar se perdendo e que ouvi-lo antes de simplesmente recusarem a proposta de colaboração, como é a tendência de recusa, seria importante até para avançar mais na proposta de colaboração premiada. É claro, há uma expectativa muito grande. Hoje só se fala nisso, se vai ou não, se a PF e a PGR vão ou não rejeitar essa proposta de delação premiada. Nossos colegas aqui da CNN, inclusive, Gustavo Uribe, Jonas Maia, já trouxeram que a PF considerou fraca a delação, mas pessoas próximas a ele me disseram que dessas dificuldades de ter que levar tudo na memória, trazer tudo de memória e que eventualmente em depoimentos, como você vai dispensar o cara que sabe tudo sobre todo mundo sem nem ouvi-lo, sem nem colher o depoimento dele. Pois é, Pedro Venceslau, vem para cá, é um desafio, é claro, que Daniel Vorcaro está preso, a polícia também prendeu o pai de Daniel Vorcaro, os homens da família, enfim, há muita gente envolvida e há muitas autoridades com medo também de que uma delação dele possa acabar, impactando a República. E agora, você tem apuração também sobre isso, porque a oposição está mirando um nome em meio à tentativa de traçar um elo, uma ligação ali entre PT e o Banco Master. Quem é esse nome? Muito boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, agora com calma, Débora. Boa tarde a todos. Justamente Augusto Lima. Essa é a esperança da oposição e, sobretudo, dos bolsonaristas para tentar atenuar o desgaste relacionado ao Banco Master e a Flávio Bolsonaro depois da revelação dos áudios de conversas entre ele e o banqueiro. Porque quando esses áudios vieram à tona, ficou difícil para Flávio Bolsonaro culpar o presidente Lula pelo Banco Master, pelo escândalo do Banco Master. Especialmente depois que veio à tona também o caso do filme Dark Horse. Isso porque o que existe de mais próximo de conexão entre o Palácio do Planalto, o PT e o Banco Master é aquela reunião fora da agenda no Palácio do Planalto entre o presidente Lula e Daniel Vorcaro, mas uma reunião que, apesar de estar fora da agenda, aconteceu cercada de testemunhas. Tem também o contrato do filho de Ricardo Lewandowski com o Banco Master, mas até aí também nada disso foi feito fora das 4 linhas da legalidade. Não há, por enquanto, nenhum registro de petistas que tenham viajado com o Daniel Vorcaro, usufruído daquele ecossistema milionário, tomado uísque em degustações, ou fumado charuto, ou participado das suas festas. Também não há nenhum áudio mais comprometedor de alguém importante do governo ou do próprio Partido dos Trabalhadores. Portanto, essa é a expectativa. Quem é Augusto Lima? Augusto Lima foi o responsável por, na Bahia, comprar aquele programa chamado Sede Cred Sexta, que é um crédito para os servidores públicos do Estado. Na gestão dos petistas, ali primeiro Rui Costa, que agora é o chefe da Casa Civil e saiu para disputar o Senado, e Jacques Wagner, nas 2 gestões petistas na Bahia. Quando o PT assumiu o governo da Bahia, eles encontraram lá uma rede de supermercados estatais, que eles classificaram na época como uma espécie de negócio obsoleto. Portanto, eles tentaram então encontrar um comprador, não conseguiram encontrar esse comprador, aí aparece o Augusto Lima, que além de comprar essa rede de supermercados, criou o Cred Sexta, que parecia ser um bom negócio, porque oferecia crédito barato, com juros baratos, para os funcionários públicos do estado da Bahia.
Essa negociação acabou alavancando o Augusto Lima, que depois se tornaria sócio de Daniel Vorcaro e, na sequência, também levaria esse negócio da Bahia para dentro do Banco Master, sendo um dos principais ativos e aquele primeiro momento de projeção do Banco Master dentro do mercado e do ecossistema bancário. Também há a questão da nora de Jacques Wagner, que também teria negócios com o Daniel Vorcaro e o Augusto Lima e o Banco Master. Portanto, há a expectativa desse depoimento, que já deveria ter acontecido e ainda não aconteceu, e também há a expectativa de que a Polícia Federal avance sobre a relação entre o Banco Master e o PT da Bahia, o que, para o bolsonarismo, ajudaria um pouco a equilibrar essa narrativa que hoje é francamente desfavorável a Flávio Bolsonaro. Pois é, no momento de fato, por quê? Por causa daquele áudio, né? A gente relembrando aqui o áudio que veio a público, tem acho que umas 2, 3 semanas, não sei, passa tão rápido, né, Pedro? Mas em que Flávio Bolsonaro, hoje pré-candidato à presidência, cobra dinheiro, pede dinheiro para Daniel Vorcaro liberar, repassar dinheiro para financiar, conforme havia prometido, para financiar o filme Dark Horse, sobre uma espécie de cinebiografia da vida de Jair Bolsonaro. Agora, Pedro, essa iminência, né, de recusa da proposta de delação de Daniel Vorcaro, né? Só se fala nisso aqui em Brasília, imagino que é em São Paulo também, porque a PF está achando fraca, a PGR está achando fraca, mas, como eu trouxe na minha apuração, né? Muita gente acha o seguinte, olha, mas vai simplesmente devolver, dispensar, sem nem tomar um depoimento, sem nem ouvir Daniel Vorcaro, e aí eu peço uma análise sua em relação a essa situação difícil. Você acha que a PGR e a PF estão pressionando realmente ou não há interesse porque está tão avançada a investigação que talvez não seja nem necessária a colaboração que ele está disposto a dar? A PF e a PGR nem sempre estão na mesma página. Dizem os especialistas e quem cobre essa área que é como se fosse o tira bom e o tira mal, o good cop e o bad cop. A Polícia Federal, a princípio, rejeitou a delação do Daniel Vorcaro porque avaliou que tinha muito mais evidências já coletadas nos celulares dele e ao longo da investigação do que ele poderia entregar. Isso sem levar em consideração o fato de que ele é, supostamente, o chefe da organização criminosa. Portanto, ele não pode delatar para cima, que é o que costuma acontecer. As delações elas se tornam mais interessantes quando o delator joga para cima, responsabilizando outras pessoas dentro dessa estrutura criminosa. Ele pode delatar para o lado, ele pode delatar outras pessoas que participaram dessa organização e chegar a autoridades da República, do Judiciário, do Congresso Nacional e do mundo empresarial também. Ou seja, é uma delação que pode atingir muita gente em todos os poderes. Agora, falta a Polícia Federal, então, entender agora se ele consegue ampliar o escopo dessa delação e que se essa delação chegar até o Supremo Tribunal Federal, aí é outro debate que se abre. Há uma resistência, nesse caso, pelo menos em tese, maior da PGR, caso apareça na delação dele algum ministro do STF. E nós estamos falando aqui de dois, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, porque a esposa dele, Viviane Barsi, fechou um contrato vultuoso com o Banco Master, muito acima do que se pratica no mercado. E o Dias Toffoli pelos negócios triangulares que ele fez por meio dos irmãos, o Resort Itaiaia e fundos de investimento da teia do Vorcaro. Porque essa teia do Vorcaro é um emaranhado que é muito difícil de você acompanhar. O dinheiro vai passando por um caminho tortuoso até chegar no seu ponto final de chegada. Então, há uma expectativa de que como será tratada essa delação se ela chegar a ministro do Supremo Tribunal Federal. E também há uma expectativa da Polícia Federal de que ele amplie e recupere a memória dele, além daquilo que já foi investigado. Então, dentro do mundo político, todo mundo com um certo receio de até onde essa delação pode chegar. É uma delação que já causou muito estrago para a direita, mas pode causar mais estrago ainda para outros quadros da centro-direita, ou do chamado centrão. Políticos do União Brasil, como Antônio Rueda, já foram mencionados no meio da investigação. E tem o Ciro Nogueira, que aparece em 10 a cada 10 casos envolvendo polêmicas, para dizer o mínimo, do Congresso Nacional e investigações policiais. Ele tem uma relação que as investigações apontam como muito, mas muito próxima de Daniel Vorcaro. Recebia presentes, tinha um cartão de crédito, recebia até mesada, usufruía de imóveis, segundo a investigação de Daniel Vorcaro. E atuava em nome de Daniel Vorcaro
Volcaro no Congresso Nacional, com o apoio de outros bolsonaristas. Alguns parlamentares de direita, bolsonaristas, apresentaram emendas, projetos no Congresso Nacional, favorecendo o Banco Master diretamente, entre eles o Felipe Martins, que agora é candidato no Paraná. Portanto, é um estrago muito grande, que por enquanto só está desgastando um lado do espectro político. Por isso que essa expectativa em torno do Augusto Lima, dos bolsonaristas, é que o que ele tem a revelar possa equilibrar um pouco o jogo. Muito obrigada por enquanto, Pedro Venceslau. Sabe, Pedro, que o meu companheiro aqui de 360, Yuri Pita, ele está numa missão especial hoje, então eu vou te chamar ainda mais hoje, hein? Conto com você. Obrigada, Pedro. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado ouviu hoje o presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza. E ele falou sobre a relação do Banco BRB com o Banco Master. E aí ele detalhou a relação com o Daniel Vorcaro. Quando questionado sobre o balanço financeiro do BRB, que ainda não foi divulgado, o presidente da instituição disse que o maior interessado em divulgar esses números é o próprio BRB. Vamos ouvir. A divulgação ocorrerá tão logo sejam concluídos os procedimentos de auditoria independente, validação contábil e tramitação regulatória exigidos pelas normas aplicáveis. Estejam certos, a quem mais interessa divulgar o balanço é o próprio BRB, tendo em vista a corrida de liquidez que cada vez se acentua, tendo em vista a não divulgação desses balanços. A opção da atual administração é assegurar a divulgação de informações completas, auditadas e tecnicamente consistentes, em respeito ao mercado, aos clientes, aos órgãos de controles e à sociedade. O presidente do BRB ainda detalhou os números do rombo financeiro nas operações com o Banco Master. Ele disse que mais de 6 bilhões de reais em ativos simplesmente não tinham lastro. Veja só. 21,9 bilhões. Desses, 12,12 bilhões foi objeto para a operação Compliance Zero. O que foi detectado de imediato desses 12,12 bilhões foi que startou a operação Compliance Zero, dos quais, de imediato, nós detectamos que 2,6 bilhões, carteira de terreno, não existe, não tem lastro, não tem nada, certo? E fomos pegar essas carteiras todas e fomos detectar o que efetivamente tínhamos que provisionar, que assim que a legislação do mercado financeiro define as diversas leis, provisionamos no balanço do banco como possível perdas, provisões são possíveis perdas, 8,8 bilhões. E por que a gente está falando de BRB, né? Porque o Pedro Venceslau trouxe aqui para a gente que há muitas teias, é um emaranhado, né? Por onde o Banco Master e o Daniel Vorcaro conseguiram aplicar fraudes com o conhecimento e a conivência, né, de autoridades. E aí, nesse caso, é importante dizer que esse banco BRB participou desse esquema, né, de fraude, mas esse presidente que está na comissão falando no Congresso, que a gente acabou de mostrar, ele entrou depois para tentar colocar o banco de pé de novo, depois do rolo todo. Então, assim, a culpa não é dele, ele está ali tentando dizer, olha, a gente estamos aprofundando nos balanços, a gente quer mostrar tudo, dar visibilidade, mas aqui é importante a gente dizer que esse presidente do BRB assumiu depois da confusão toda. E por falar, e o presidente durante a confusão toda está preso. E por falar em Banco Master, a Justiça das Bahamas reconheceu a liquidação da instituição. Adriana De Luca, boa tarde para você. Vamos contar então o que exatamente isso quer dizer. Boa tarde, bem-vinda.
Oi, Débora, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Exatamente, isso aconteceu em uma decisão que pode ter impacto direto na recuperação de recursos investigados pelas autoridades brasileiras. A apuração é do âncora do Bastidores CNN, Gustavo Uribe. O Banco Master é alvo de investigações da Polícia Federal por suspeitas de fraudes financeiras e desvios de recursos. Com reconhecimento da liquidação no país caribenho, o governo brasileiro ganha mais um instrumento para tentar localizar e recuperar ativos mantidos no exterior. Essa decisão foi tomada pela Justiça da Bahamas no fim de maio. No documento, o magistrado responsável pelo caso afirma que considera improvável que o Banco Master consiga reverter o processo de liquidação da instituição no Brasil. Esse entendimento foi fundamental para o reconhecimento da medida adotada pelas autoridades brasileiras. Na prática, a decisão facilita o processo de recuperação de recursos financeiros no exterior, especialmente nas Bahamas, consideradas um dos principais centros financeiros offshore do mundo. Com isso, as autoridades passam a ter mais condições de identificar e tentar reaver valores que estariam fora do país. O caso faz parte de uma investigação mais ampla. De acordo com as apurações, o Banco Central e a Polícia Federal atuam contra 9 empresas que integraram um fundo criminoso com operações no paraíso fiscal caribenho. A suspeita é de que essas empresas tenham sido utilizadas em um esquema de movimentação e ocultação de recursos. Por isso, além das investigações criminais, o foco das autoridades está na localização e recuperação do patrimônio que pode ter sido enviado ao exterior. O governo brasileiro já iniciou os procedimentos para tentar reaver esses valores. O reconhecimento da liquidação pela Justiça das Bahamas é considerado um passo importante nesse processo, porque agora amplia a cooperação internacional e dá mais força às medidas adotadas no Brasil. Agora, a expectativa é de que a decisão ajude a acelerar a identificação dos ativos mantidos no exterior e contribua para o avanço das investigações sobre as suspeitas de fraudes financeiras e desvios de recursos que envolvem o Banco Master e empresas ligadas ao caso. As apurações continuam, né, Débora? Enquanto as autoridades brasileiras tentam recuperar esses recursos e esclarecer o destino do dinheiro investigado, para onde exatamente esse dinheiro todo foi, né? Volto com você. Essa é a grande pergunta. É conseguir, né, colocar as mãos em parte desse dinheiro, que não foi gasto com festas, entre outras coisas, para conseguir devolver, trazer, repatriar esse dinheiro. Muito obrigada, Adriana De Luca. Volta mais tarde conosco. Obrigada, Adri. O novo presidente da Comissão de Valores Mobiliários assumiu oficialmente o comando e exonerou superintendentes de cargos de confiança. Essa é uma apuração da Larissa Rodrigues. Vem para cá, Lari, muito boa tarde para você, bem-vinda. Essa reestruturação, ela está ligada de alguma maneira ao caso Master? Essa sua pergunta, eu vou falar que talvez, viu, Débora? Porque eu ouvi, obviamente, os lados lá envolvidos e cada um traz a sua versão de tudo isso. Primeiro, é importante a gente lembrar que a CVM, que é uma autarquia ali vinculada ao Ministério da Fazenda, ela que fiscaliza os capitais do Brasil. O que isso significa? Investimentos. Então, ela passou a ser muito cobrada e ficar no olho do furacão depois do escândalo do caso Master. Há quem diga que se demorou muito a entender que aqueles ativos, que há pouco o presidente do BRB até citava, eram de fato carteiras podres, que eles chamam, né? Ou inexistentes ou superfaturados, que muita gente estava colocando o dinheiro ali e no fim das contas nem eram de fato investimentos, esses o que eles chamam de capitais, né? Que a CVM é responsável por fiscalizar. Há também um entendimento ali, uma cobrança, eu acho que é a melhor definição por parte da comissão, de que ela acabou não tendo uma estrutura adequada, ficou durante muito tempo sem diretores aprovados, um presidente interino que era um diretor, então que tinha pouco pessoal. O Otto Lobo, que assumiu na segunda-feira agora, antes de ontem, ele inclusive tinha sido indicado há um tempo atrás, acabou ficando na fila para ser aprovada nas indicações ali do Senado, esperou sair a questão do Messias para só depois ele ser sabatinado e ser aprovado. E ele assumiu agora, então, na segunda-feira. Ele assumiu na segunda, na terça já demitiu sete superintendentes da CVM. Chama muito a atenção
que é quase a totalidade dos superintendentes. Inclusive, o superintendente deixa eu pegar até o nome correto aqui, que é da Superintendência Geral da Autarquia, também foi exonerado. Isso significa ali que todos os cargos de confiança vão mudar de mãos, porque a CVM ela tem esse presidente e 4 diretores. Todos esses são indicações do Palácio do Planalto, são sabatinados e aprovados ou não pelo Congresso Nacional. Mas os cargos comissionados começam na superintendência e todos praticamente foram exonerados. Ou foram exonerados ou deixaram esse cargo. Alguns eram concursados e acumulavam uma função ali, né, de mais política e por isso tinham um salário maior e voltaram para suas funções de origem. Eu conversei mais cedo com o Otto Lobo, ele confirmou essas mudanças e disse, inclusive, que é um momento, vou abrir aspas, singular para o mercado de capitais brasileiros, que é preciso responsabilidade, que ele teria que fazer essa movimentação, que não podia adiar a responsabilidade que ele está tendo a partir de agora enquanto presidente da comissão. Por outro lado, conversei com algumas fontes também do colegiado, da autarquia, para tentar entender, há uma certa crítica dessa movimentação de alguém que mal chegou, ele já era ali um dos diretores, mas que mal assumiu, acho que é a melhor palavra, enquanto presidente e já faz as suas mudanças e que pode nomear também em cargos de confiança os seus, tirando os da antiga gestão. Débora. Muito obrigada. A Larissa Rodrigues já volta com a gente.